Bom dia, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, querido amado Senhor, por mais um dia de vida, mais um despertar. E obrigado por termos a tua palavra em nossas mãos para estudá-la, compreendê-la e compartilhá-la. Abençoa, Senhor, nossa leitura de hoje com teu Santo Espírito, iluminando o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a leitura de hoje é Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 17. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, vou parar por aqui. Então, aqui é o chamado de mais um discípulo, né? Esse Levi era Mateus, né? O nome dele completo, Levi Mateus. E aqui fala que toda uma multidão seguia, mas Jesus viu uma pessoa em particular e o chamou, que foi esse homem. Só que esse homem, ele era um cobrador de imposto, né? Ele era um coletor de imposto, né? Um chamado de publicano, né? Ele estava ali sentado na coletoria, fazendo ali o seu trabalho, né? E Jesus o chamou e ele o seguiu, né? Então, naquele tempo, né, os publicanos eram muito rechaçados, muito odiados pelos judeus, né? Por quê? Primeiro, eles coletavam imposto para os romanos, né? Eles eram empregados, funcionários dos romanos. Então, é como se fossem traidores, né, do povo judeu, né? Porque ali os judeus eles eram dominados pelos romanos, né? Então, os romanos eram considerados inimigos, né? Pessoas que forçaram ali o domínio ali sobre os judeus, né? E aí cobravam impostos, né? Então, os próprios judeus, né? Eram recrutados para cobrar imposto dos judeus, né? Como era o caso de Mateus, né? De Levi Mateus. Então, eles eram muito odiados, né? Todo publicano, né? Todo cobrador de imposto, os judeus não gostavam. Além desse motivo, né? Tem outra questão, que eles eram muito, como a gente vê na história de Zaqueu, né? Que também era publicano, eles também tinham o costume de fraudar, né? De cobrar mais do que devia, né? Então, quando ali Zaqueu, né? Se converteu, ele falou, né? Que tudo que ele tivesse cobrado a mais, tirado a mais das pessoas, ia devolver 4 vezes mais, né? Então mostra que ele era desonesto. Isso era comum, né? Era comum entre os publicanos essa desonestidade. Então era mais um motivo também para os judeus odiarem os publicanos. Então eles eram considerados pecadores, né? E odiados pelos judeus. Mas Jesus tinha um propósito na vida daquele homem. Então isso mostra que o chamado a discipulado, ele não vê imperfeição morais, né? Ele não vê classe social, né? Então, primeiramente, Jesus chamou simples pescadores, né? Tiago, João, André, Pedro, e agora já chamou um cobrador de imposto, que provavelmente ele era bem financeiramente, porque Zaqueu, por exemplo, era um homem rico, né? Então, quem sabe Levi Mateus não fosse rico, né? Porque ele não era o maioral dos publicanos, como Zaqueu, mas quem sabe ele tinha já uma aquisição financeira melhor do que aqueles pescadores, né? Tiago, André, João e Pedro, né? Então, Deus não vê, né? Jesus, quando ele escolheu, ele não viu classe social, ele não viu reputação, né? Ele simplesmente tinha um propósito. E como retratado naquela série The Chosen, né? Realmente não sabemos, né, o que foi que Jesus viu em Levi Mateus, né?
mas algo ele viu, né? Porque Deus conhece o coração, Deus sabe a nossa necessidade, Deus sabe o nosso futuro. Então, eu e você também fomos chamados por Deus. A gente também pode fazer essa pergunta: o que foi que ele viu em mim? Eu me pergunto isso, né? Eu não me sinto digno do chamado de Deus, mas eu me sinto honrado por esse chamado, privilegiado, e desejo seguir. Desejo não decepcionar o mestre que me chamou. Agora continuemos aqui a leitura. Versículo 15 em diante. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eles eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então aqui mostra a forma de gratidão que Levi demonstrou, né, com Jesus, né? Ele não simplesmente decidiu segui-lo como fez, né? Mas também convidou seus amigos, seus colegas de trabalho, né? Amigos, para conhecer Jesus. Então ele entendeu exatamente o motivo do chamado de Jesus para ele, né? Então talvez essa seja a resposta. O que foi que Jesus viu nele? Ele tinha muitos amigos que precisavam de salvação. E então Jesus escolheu ele para levar a salvação para os seus amigos, né? Seus amigos, colegas de trabalho. Então aqui tinha com ele, no caso Levi, marcou ali um banquete, uma festa, sei lá, como a gente pode chamar, e chamou Jesus, né, para participar, para ser um convidado honrado ali. E juntamente com nesse banquete, nessa festa, estava ali muitos publicanos, ou seja, colegas de trabalho de Mateus, né, e pecadores. Quem eram esses pecadores? Pecadores, né, é a forma como eram chamados ali, né, naquele contexto, né? Porque os fariseus consideravam como pecadores qualquer pessoa que não seguisse rigidamente as leis, né, que eles estabeleceram, né? E os fariseus, né, foi um partido, né, judaico, né? Existiam vários partidos judaicos, tinham os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, não sei se era herodianos. Bom, pelo menos esses três aí eu sei que eram esses, né? Essênios, fariseus e saduceus. Tinha mais um outro aí que eu esqueci se era herodianos o nome, mas então, e talvez existissem mais, né? Mas esses são os mais conhecidos. E os fariseus, ele foi um partido criado logo depois do cativeiro babilônico, né? Então, o povo de Israel, né, tinha sido levado cativo para a Babilônia no passado, né? Ali no tempo de Daniel, né? Então, depois de 70 anos em cativeiro, e após ler, né, estudar os escritos, né, bíblicos, e eles decidiram ter uma vida justa, digna, né, cumprir o seu propósito perante Deus, né, e eles decidiram levar a lei mais a sério. Então criou-se, né, esse partido, né, dos fariseus, que eles eram responsáveis por ler, estudar a lei, né, os escritos de Moisés, que é o chamado Pentateuco, né, para nós, né, para eles é a Torá, estudar e encontrar todos os mandamentos de Deus e para seguir a risca. Eles conseguiram encontrar 613 mandamentos, né? De Gênesis até Deuteronômio, 613 mandamentos. Então eles decidiram cumprir a risca cada um desses 613 mandamentos.
E assim criou-se, né, o partido dos fariseus. Então, qualquer um que não seguisse à risca esses mandamentos, principalmente as leis relacionadas à purificação, leis cerimoniais, eles consideravam como pecadores. Só que não era esses mandamentos que eles decidiram seguir. Os mandamentos sim foram encontrados na Bíblia, né, na Torá. Mas em cima desses mandamentos, eles criaram tradições orais. Que eram as tradições orais? Eles colocavam assim, por exemplo, a gente vai estudar um pouco mais profundo mais para frente sobre o sábado, né? Sobre o sábado, se estava escrito lá que não podia plantar, aí eles ficavam tentando imaginar o que poderia significar plantar, né? Que era um trabalho, não podia trabalhar no sábado, né? Então, plantar é um trabalho. Aí eles ficavam pensando aqui, o que pode significar plantar? Se de repente eu estiver comendo uma fruta, aí cai uma semente no chão e essa semente acaba nascendo. Eu estou plantando, então não posso deixar cair nenhuma semente no chão no sábado, porque eu posso estar plantando. E se eu cuspir no chão e nesse cuspir cai a minha saliva em cima de uma semente, estou regando a semente, não pode. Entende como eles entenderam? Eles eles foram exagerados demais, né? Nessas tradições. Mas quem não seguisse essas tradições, eles consideravam como pecadores, como indignos, né? Mesmo as pessoas comuns do povo, né? Que não tivesse tantas imperfeições morais assim, como, sei lá, prostitutas, né? Cobradores de impostos, mesmo essas pessoas eram consideradas como, mesmo essas pessoas que não tivessem incluídas aí como essas, né? Eram consideradas como pecadores, né? Pessoas comuns do povo. Mas isso aqui eu não estou falando que não existia, né? Nessa festa também pessoas, né? Aqui como falo, tinha publicanos, provavelmente poderia ter prostitutas, sim, né? Talvez existissem também ali soldados romanos, né? Porque já que os publicanos eram funcionários romanos, né? Os soldados também eram romanos, então poderia haver também. Então estava ali uma classe de pessoas rejeitada pelos fariseus. E eles se incomodaram de ver Jesus, né? Comendo ali, conversando com aquelas pessoas. Porque uma das leis, né, que eles criaram, né, é que não poderia, né, ter essa associação, né, entre o povo judeu, aliás, não poderia haver essa associação entre as pessoas mais puras, né, entre eles, entre aspas, né, que eles consideravam, né, que seguiam as leis, né, não poderia ter essa associação entre os que não seguiam todas essas tradições, né. Então, Jesus deu essa resposta muito boa, né? Os sãos, ou seja, aqueles que são bons de saúde, né, não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores, né? Então, esse é um grande consolo, conforto para nós, né? Que sabemos que somos pecadores e somos indignos, né? E essa é uma grande questão. Jesus comendo com pecadores, Jesus se associando com pecadores. Então, hoje, se nós fôssemos imaginar, né, uma igreja, né, com essa classe de pessoas, talvez ficasse estranho, né? Talvez soasse estranho, mas foi exatamente esse o objetivo de Jesus, né? Chamar os pecadores. Então, às vezes as igrejas, elas fecham as portas. Não assim, formalmente falando, não é fechada a porta. Mas às vezes uma pregação, né, em tom irônico, né? Às vezes o preconceito dos membros, né, da igreja, nas conversas informais ali, né, acabam trazendo esse desconforto para as pessoas, né, e as pessoas acabam não vindo, né, não vindo para a casa de Deus para adorar conosco, né, ou participar das nossas programações. Mas Jesus, ele incluía todos, né, e se Jesus estivesse presente hoje, né, aqui entre nós, né, ele não ia excluir
nenhuma classe que nós poderíamos citar aqui que é muito excluída, inclusive às vezes eles criam ódio mesmo, né, dos cristãos, né, dos evangélicos, né, por causa da forma como alguns os tratam, né. E então existe esse preconceito hoje, né, entre as pessoas da igreja e as pessoas que são consideradas uma classe mais assim, uma classe diferenciada do mundo, né, assim, onde os pecados são mais notáveis, né, podemos falar assim, né. Mas Jesus ele veio para todos, né, para salvar todos. É justamente os pecadores, né, que precisam de arrependimento. E quem não for pecador, que atire a primeira pedra, né? Nós somos pecadores também. Uma vez eu vi uma frase que dizia isso, né? Que às vezes a gente se sente, se sente melhor do que os outros, né? Quando na verdade o nosso pecado é apenas diferente, né, do pecado do próximo, né? Então todos somos pecadores, né? E pecado por pecado, né? Todos vão levar à condenação, se nós não nos arrependermos. E um dos piores pecados, né? É o preconceito, é o orgulho, a vaidade. São pecados que são silenciosos, então a gente pode até esconder eles, né? Pode até disfarçar, mas Deus vê o coração. Então, aqueles escribas, aqueles fariseus, eles tinham esse tipo de pecado, né? Nem todos os fariseus eram hipócritas. Paulo, por exemplo, era um fariseu, e eu acredito que ele não era um homem hipócrita, porque ele se converteu, né? Quando ele teve um, um encontro com Jesus, né? Já esses homens aqui, retratados aqui na história, esses fariseus, eles eram hipócritas, né? Porque eles se preocupavam mais com a aparência, com as leis cerimoniais que eles mesmos inventaram, que não estavam na Bíblia, né? Do que com as pessoas, né? Então, que nós não sejamos também hipócritas, né? A hipocrisia é um dos piores pecados, né? Quando Jesus foi falar sobre os hipócritas, né? Ele disse que eram sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Eram sepulturas, né, que eles pintavam, que eles enfeitavam, né, mas por fora estava bonito, mas por dentro só tinha podridão, né, porque eram cadáveres, né. Então assim também é a vida de uma pessoa hipócrita, né? A aparência tá tudo belo, mas só Deus vê o coração e sabe que só tem podridão dentro. Então que nossa vida não seja assim, que nós sejamos humildes e reconhecer primeiramente nossa necessidade de Deus, de salvação, mesmo que nosso pecado não seja igual ao de muitos que são rejeitados pela sociedade, mas sabemos que somos pecadores mesmo assim. Que se Deus nos chamou não foi porque somos melhores, e sim porque Ele nos ama e porque Ele manifestou a sua graça. Mas devemos lembrar que essa graça não pertence somente a mim, mas a todos, e eu devo levar. Assim como Deus foi gracioso comigo, eu também devo ser gracioso com as pessoas, para levar essa graça para mais pessoas. Então, esse foi o estudo de hoje. Vamos orar. Obrigado, querido amado Senhor, por esse estudo, pelo que nós podemos aprender. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos use a cada dia, Pai, para chamar as pessoas ao arrependimento, Senhor. E que nós mesmos venhamos nos arrepender dos nossos pecados a cada dia, estar sempre em comunhão contigo. E não permitir que o preconceito, o orgulho, a vaidade nos afaste, né, da nossa missão, que é chamar a todos sem acepção de pessoas. Dá-nos um bom dia, fica conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor.